deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Muitas vezes nós não caminhamos, e nesta manhã, amados, eu venho aqui com uma palavra profética da parte de Deus. Deus falou comigo fortemente essa semana, e essa palavra é direcionada para pessoas que estão aqui ou que vão ouvir através das redes sociais. Talvez aquilo que você está esperando que Deus faça está mais perto do que você imagina. As mãos do Senhor, elas estão estendidas para abençoar e para fazer o impossível através de você. Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer uma palavra, e eu sinto Deus falando com pessoas aqui. É necessário que nós deixemos todo embaraço, porque às vezes Deus está querendo nos empurrar para frente, Deus está querendo fazer a gente chegar onde quer que Ele chegue, mas talvez exista algum embaraço que precisa ser largado nesta manhã. Ele vai dizer, deixemos todo o embaraço. O embaraço muitas vezes, amado, é algum pecado, porque parece que hoje em dia é proibido falar de pecado nas igrejas. Só pode ser palavras de autoajuda, mas eu quero te dizer que o maior problema da humanidade é o pecado. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Então nós precisamos entender, e principalmente hoje, que é ceia do Senhor. Independente se você vai participar ou não, a ceia é um culto para nós refletirmos. Porque a palavra nos ensina, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então a ceia é um culto para nós fazermos uma análise. E a grande questão é nessa manhã, será que não existe alguma coisa nas nossas vidas que nós precisamos abandonar, que nós precisamos deixar, para que nós possamos continuar a nossa caminhada? Porque coisa difícil, irmão, é você caminhar com alguma coisa segurando você. O apóstolo vai dizer aqui, corramos a carreira que está proposta. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava comparando a nossa caminhada com uma corrida mesmo. A nossa vida, irmão, presta atenção, a nossa vida, ela é como se fosse uma corrida, uma maratona, mas não é uma corrida de 100 metros, já viu a corrida de 100 metros, como que ela é? Ela é rápida e curta, eles ficam lá preparados, vai a largada e eles correm ali, 10 segundos, acabou. Geralmente quando a pessoa está chegando na largada, ele estica até a cabeça, porque geralmente eles vencem por centímetros, por milímetros, porque é uma corrida rápida. E na corrida de 100 metros, você luta com quem está do seu lado, essa é a sua luta. Mas a maratona não, a maratona é vários quilômetros. E aí a pessoa que chegou lá no 57º lugar, ele chega, mas ele não chega triste, ele chega feliz. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega não é olhar para trás para ver se tem mais 1000 pessoas atrás dele. Ele chega e olha para o relógio, porque ele está correndo contra ele mesmo. E é uma corrida demorada, é uma corrida longa. Assim também é a vida. A nossa vida não é uma corrida rápida, que a gente coloca uma força imensa num pequeno momento e depois para. Não, é uma corrida que a gente vai caminhando ao longo do tempo. E o nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Somos as nossas escolhas. E muitas vezes o pecado, ele nos impede de caminhar. Se você está com a sua Bíblia aberta em Hebreus, deixa ela aberta em Hebreus capítulo 12. Aí em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, amados, é uma palavra que meio que saiu de moda. Durante muito tempo, muitos aqui eu sei que cresceram na igreja e sabem o que eu vou dizer. Muitos viam santificação e focavam só na questão da roupa, de calça, de cabelo. E muitas vezes eram apenas tradições humanas. Aí hoje parece que não fala de mais nada. E hoje nós estamos vivendo um período muito mais complexo. Um período muito mais difícil. Porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, falavam contra a televisão, disciplinavam, excluíam alguém que tinha televisão. Mas hoje o celular é 1000 vezes pior que a televisão. Porque a televisão você deixava lá na sua casa, ficava lá na sala. Todo mundo via que estava vendo, o celular não.
Então nós estamos vivendo um período muito complexo, ao qual nós temos que ter muita vigilância onde nós colocamos os nossos olhos. Porque muitas vezes, amado, alguém pode não ver, mas Deus está vendo todas as coisas. E muitas vezes isso tem sido um embaraço para que Deus possa cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. Mas nessa manhã Deus está falando conosco, para que nós deixemos todo o embaraço. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E é por isso que Ele vai dizer aqui, no versículo 1, deixemos todo o embaraço e o pecado. Ele faz distinção de embaraço e pecado. Eu já falei sobre pecado. E aí cada um de nós tem que fazer uma análise no nosso interior, começando por mim, olhar para nossas vidas e observar o que nós precisamos mudar. Mas ele fala do embaraço. Eu quero que você preste muita atenção agora, amado, porque isso daqui é uma coisa sutil. Embaraço são coisas que nem sempre são pecado. Pecado é pecado, e o pecado nos embaraça. Mas tem embaraço que não é pecado, mas é embaraço. E eu vou te explicar. Tem coisas que não são pecado, mas também não são a vontade de Deus. Então perceba, tudo aquilo que não é pecado, mas ao mesmo tempo não é a vontade de Deus, é tudo aquilo que não é pecado, mas também não é a vontade de Deus, é embaraço. Então hoje você vai sair com isso na sua mente. Porque às vezes nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, que você fala, mas isso não é pecado. Pode não ser, mas pode ser que seja um embaraço. E todo embaraço, mais para frente, ele vai se tornar um pecado. Deixa eu dar um exemplo. Abraão, e eu quero que você abra comigo sua Bíblia, lá em Gênesis 16. Gênesis, capítulo 16. Antes de nós lermos, lembre-se que Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara, que ele seria pai de uma grande nação. A promessa era para Abraão e para Sara. Aí vamos ver o que a história vai dizer, o que a Bíblia vai dizer. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Agora perceba, Deus tinha feito uma promessa para Sarai. Deus tinha escrito uma carreira para Abraão e para Sara. Aqui estava Sarai, mas depois vai ser Sara. Deus tinha escrito uma carreira. Deus tinha um propósito. O que era para eles fazerem? Esperarem em Deus, confiarem em Deus. Mas ela tomou uma decisão. Ela disse a Abraão, é o seguinte, eu não vou conseguir ser mãe, já estou ficando velha, não tem como. Então vamos fazer o seguinte, está aqui a minha serva, você vai ter um filho com ela e eu vou criar como se fosse meu. Agora preste atenção, amado. Há um debate entre os estudiosos se isso que Abraão fez foi pecado ou não. Algum vai dizer que foi pecado, outros vai dizer que não. A grande questão aqui é que essa ação de Abraão e de Sara era um costume da época, era algo cultural, era natural que os senhores, os homens que tinham grandes posses, quando a mulher dele não podia ser mãe, ele pegava uma serva, tinha filho e cuidava como se fosse dela. Por exemplo, o caso de Moisés, que foi pego lá no Nilo e foi criado como príncipe no Egito. Então era algo cultural. A grande questão é que se alguém olhasse na época e falasse, Abraão, isso daí que você fez é normal, é uma coisa cultural, todo mundo faz. Então, pode ser que alguém possa dizer e falar, não foi pecado. Mas tem uma coisa, daqui a pouco nós vamos ver, que isso se tornou um grande embaraço. Veja o que a Bíblia diz. Versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4, agora veja. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo-a que ela concedera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Perceba, ninguém mandou Sara inventar esse negócio de Abraão ter filho com a escrava. Foi ela que tomou a decisão. Não foi Deus que mandou.
Só que quando a criança nasceu, a escrava começou a desprezar a Sara. O que é isso? Isso se chama um embaraço. Ela mesma criou um problema para ela mesma. Agora, quantas vezes, irmão, depois você conhece a história, que Abraão mais para frente tem que mandar essa mulher embora junto com a criança. É interessante que quando lá na frente Sara fala para Abraão que quer que ela vá embora, e talvez Abraão esperasse que Deus falasse: não, Abraão, sua mulher está errada, não manda ela embora não. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, sua mulher está certa sim, é necessário que ela vá embora. Agora é interessante, amado, que foi Sara e Abraão que trouxeram para si mesmo esse embaraço. E aqui nós aprendemos essa lição. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que não são pecado, porém existem coisas que nós não devemos fazer. Existem decisões que nós não devemos tomar. Existem sociedades que nós não podemos entrar. Existem ações que nós não devemos fazer, não porque não seja pecado, mas porque muitas vezes vai servir de embaraço. Eu quero te dar alguns exemplos de coisas que, embora não sejam ruins, mas elas podem servir como embaraço. O trabalho. Eu te pergunto, trabalhar é bom ou é ruim? É bom ou é ruim, amados? É bom. Nós já aprendemos aqui que Deus mandou Adão trabalhar. Do suor do teu rosto viverás. Nós temos que trabalhar. O trabalho é bom. Como diz o ditado popular, que o trabalho dignifica o homem, a mulher. Trabalhar é bom, irmãos. Alguns vão dizer que é bom nada, quero ver trabalhar debaixo do sol quente, né? Mas é o seguinte, tem que trabalhar, irmãos, a questão é essa. Mas o trabalho em si não é ruim. Agora a questão é, se eu não souber lidar com o meu trabalho, ele pode ser um embaraço. Se eu não souber tratar o meu trabalho com equilíbrio, ele pode servir de embaraço. Imagine você, um homem, eu tenho que trabalhar, só que é o seguinte, eu trabalho todos os dias das 7 da manhã às 11 horas da noite. Vai servir de embaraço. Vai ter desequilíbrio. Eu já falei sobre isso lá na mensagem sobre Adão. Então, o trabalho, se eu não souber lidar com ele, ele pode ser um embaraço. Então, eu tenho que tratar o meu trabalho com equilíbrio. Relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, estou falando uma amizade, um namoro, o noivado, o casamento. Relacionamento é bênção. A gente lidar com pessoas, conviver com pessoas, isso é bênção. Mas se eu não souber lidar com os relacionamentos, o relacionamento pode ser um embaraço. E às vezes é necessário eu romper um relacionamento, eu me afastar de uma pessoa, eu romper uma amizade, porque às vezes aquilo está servindo de embaraço na minha vida. Não quer dizer que eu vou desprezar a pessoa, não. Quer dizer que existem momentos que nós não podemos andar junto com algumas pessoas, porque pode servir de embaraço. Nós já vimos a história de Abraão e Ló, que eles andavam juntos, mas chegou um momento que começou a ser embaraço, e eles tiveram que se separar. Então o relacionamento, nós temos que tomar muito cuidado com nossos relacionamentos. Quando nós vamos fazer uma sociedade com alguém, não, eu vou abrir uma empresa junto com essa pessoa, eu vou fazer uma sociedade junto com essa pessoa. Pense bem, porque às vezes essa sociedade pode ser um embaraço. Igreja, irmãos, até a igreja é bom ou é ruim? É bom, irmão, mas quantas pessoas que já saíram da igreja por causa da igreja? Quantas pessoas que já se machucaram dentro da igreja, não por causa da igreja, mas muitas vezes por causa do contexto, do ambiente, de relacionamentos. Então a igreja, embora seja um lugar bom que nós temos que estar, para ter essa comunhão, não por religiosidade, mas para ter essa comunhão, para conviver com outras pessoas, é um lugar agradável, mas nós temos que ter equilíbrio. Quantas pessoas que se deixar ficam de segunda a segunda na igreja? A irmã vai lá e fica o dia inteiro na igreja, vai à noite, aí o marido chega, tem comida? Não, eu estava na igreja orando ao Senhor. Vai servir de embaraço. Eu lembro de uma história, não é história não, aconteceu mesmo. Do irmão, que ele gostava de orar. Aí ele ia orar, irmãos, no monte. Que coisa. Aí ele chegava todos os dias de madrugada em casa, com o pé tudo sujo de barro, com a calça suja de barro, e deitava na cama e deu problema. O que é isso? Embaraço. Mas orar não é bom? É bom, mas a forma como ele estava fazendo, estava sendo um embaraço. Então veja, são coisas que não são ruins, mas se você não tiver equilíbrio, pode ser embaraço. Quer ver outra coisa que pode ser embaraço? Serviço doméstico. Irmãs, limpar a casa, cuidar da casa é bom ou é ruim?
É bom nada, vocês falaram que é bom. Tem que limpar, né, irmãos? Tem que limpar. Mas se a gente não souber lidar, aliás, se nós não soubermos lidar com isso, a mulher, ela se torna uma escrava da casa. É verdade ou é mentira, irmãs? Então, até a casa tem que tratar com equilíbrio, senão se torna um embaraço. É aquela mulher, irmão, que ela está limpando a casa, ela tem aquela fissura por limpeza, ela quer limpar tudo. Eita glória! O tempo não é suficiente. Ela tem 2 horas para arrumar e ela quer fazer uma faxina linda, limpar em cima do guarda-roupa, embaixo do guarda-roupa, embaixo da cama. O tempo não vai dar. Aí o que ela fica? Ela fica irritada, irmão. Oh, meu Deus do céu! E é um embaraço, irmão. Aí ela passa o pano, aí o marido vai beber água. Mas por que você vai pisar aqui agora? Mas eu tenho que beber água, meu Deus do céu. Casa, lá acontece essas coisas, mas aí ela é uma benção, tá, irmão? Marta, isso, muito bem. Lembra de Marta? Desesperada, atarefada, fazendo um monte de coisa. Jesus disse para ela, viu, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então, irmã, cuida da casa, irmã, mas não seja escrava da sua casa, não. Não fique desesperada, com fissura por limpeza. Limpa ali onde o padre passa ali. E vai arrumando. Eu estou dizendo assim, irmão. Se der tempo, presta atenção, irmã, se der tempo de você fazer uma limpeza completa, linda, faça. Mas se não der, não fique irritada, preocupada, ansiosa, desesperada por causa disso, porque vai servir de embaraço, irmã. Daqui a pouco você está brigando lá com sua esposa, com os filhos, com o papagaio, com o cachorro. Não está tendo tempo para oração, então até o serviço doméstico se torna um embaraço. Então eu poderia dar aqui vários exemplos de coisas que não são pecados, são boas, mas se nós não soubermos lidar, essas coisas podem ser um embaraço. E é por isso que eu digo para os irmãos aqui nesta manhã, nós precisamos aprender a dizer não. Repita comigo, diga para a pessoa que está do seu lado assim, aprenda a dizer não. Irmão, essa palavra não, eu gosto tanto dela, ela soa tão gostosa na minha boca, irmão. Não vai dar, não vou, hoje não é possível, não tenho tempo. É tão gostoso dizer isso, irmão. Mas tem pessoa que tem dificuldade de dizer não, amado. Se você disser sim para tudo, você está dizendo não para um monte de coisa. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo sim para outra. Então é por isso que se nós dizermos sim para tudo, nós nunca vamos seguir a nossa jornada, a nossa carreira, os nossos objetivos. Então preste atenção. É necessário nós aprendermos a dizer não para coisas pequenas. Às vezes existem coisas pequenas que não são pecado, não são errado, mas é necessário aprender a dizer não, como o caso de Marta. Jesus estava lá na casa, ela estava preparando a comida, limpando a casa, era bom isso, mas a questão é que a forma com que ela estava fazendo era exagerada. Vamos contextualizar? Talvez ela estava pensando assim, Jesus está aqui, deixa eu limpar, passar pano, lavar banheiro, limpar em cima do guarda-roupa, já estou fazendo aqui um arroz, um feijão, um arroz de outra forma, um feijão de outro, estou fazendo 3 tipos de mistura, 4 tipos de salada. Ela estava assim, irmão, desesperada, fazendo muita coisa. E Jesus falou para ela, calma, faz o seguinte, passa uma vassourinha aí, faz um arroz com feijão e está bom demais. Ou naquela época, faz aí um pão com peixe, porque era o que eles comiam lá, já está bom. Ela não ia deixar de servir ao mestre, mas ela ia apenas gerenciar melhor o tempo dela. Então escolhas. Nós precisamos simplificar a nossa vida, amado. Tudo aquilo que é complexo se torna medíocre. Se nós queremos fazer as coisas com excelência, se nós queremos seguir a nossa jornada, nós precisamos simplificar e fazer escolhas.